complicado, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você chegou quando? 2016. Nesses 7 anos. 7 anos? 6 anos. 6 anos. 6, 6, 12, 22. Nesses 6 anos, teu marido foi deploy, como fala? Foi mandado para algum tipo de guerra, para alguma coisa? Não, graças a Deus não. Ele já foi, ele foi para Afeganistão. Teve mais um lugar, agora eu não vou lembrar. Acho que ele já foi para Coreia, mas isso antes da gente se conhecer. Hoje ele já tem um outro cargo que vai mais para a parte administrativa, então ele Não precisa ficar. não precisa passar tanto assim. A não ser que seja uma necessidade extrema, mas a princípio sim. Mas já aconteceu, por exemplo, dele ter que ir para algum lugar que eu não sei onde ele tá. Então, assim, simplesmente... Peraí. Fecha os olhos aí. Depois eu conto pra vocês. Ô Brad, desculpa. Depois eu não vou esperar ela embora de eu deixar as pessoas sabendo onde você tava. Fala. Não, mas é verdade. É assim, eles ligam e falam, ó, prepara suas malas e é óbvio que eles falam pra ele onde ele pode ir, mas eles falam, ó, só que esse lugar é um lugar... Classificado, pode falar. Classified, classificado, não pode falar, tem que ir. E aí eu não sei quando ele vai, eu não sei pra onde ele vai, eu não sei quando ele volta. E é uma sensação, assim, muito ruim, né? Porque você fica totalmente no escuro. Principalmente de não saber quando volta. Exatamente, Porque, assim, e não saber onde tá também. Porque, imagina, você fica pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa, onde que a pessoa tá, o que que tá acontecendo? É bem... Se a gente soubesse quando voltar, a gente fazer uma festa, fazer uma bagunça lá na casa da Cia, ó. Mas a gente não sabe quando ele vai voltar, então não dá pra fazer festa lá. Paulo, realmente. Não, mas assim, fica um clima de estresse tão pesado, nem não passa nem pela cabeça, nem essa curtição, assim, nem às vezes as minhas amigas falam, quer que eu vá aí? Pra gente, sei lá, tomar um suco, bater papo, mas às vezes o estresse é tão grande pela situação que não tem nem... Porque eu já ouvi dizer, eu tenho vários amigos nas Forças Armadas aqui nos Estados Unidos, que existe grupos das mulheres. Existe, eu tenho um grupo, inclusive, no Facebook de esposas de militares brasileiras nos Estados Unidos. Existe sim, existem grupos de... Enfim, que as pessoas conversam e tentam dar esse suporte, porque... Aqui nos Estados Unidos, isso foi uma coisa que mudou, assim, minha cabeça, sabe? Porque eu tinha uma visão completamente diferente dos militares. O que você tinha? Qual que é a tua visão antes, qual que é a tua visão hoje? Então, quando eu tava no Brasil, eu tinha essa coisa meio negativa, assim, sabe? Ai, militar, nossa... Eu achava que era uma coisa meio negativa, não gostava muito. Quando eu vim pra cá... eu também não entendia no começo o porquê de tanto respeito, de tanta admiração pelos militares. Já aconteceu situações assim que eu fiquei até sem graça da gente estar no mercado e ele ter saído do trabalho, tá de uniforme, e a gente tá lá passando as coisas e a pessoa de trás fala, não, deixa que eu pago. E a gente, não, imagina, a pessoa, não, faço questão de pagar as compras de vocês. Não, muito obrigado pelo serviço de vocês. Assim, eu achei isso... Nossa, é incrível. É bonito e é verdade. E a maioria dos países que são que as pessoas são como fala? Patriotas foram países que entraram em guerra. Eu acho que o Brasil ainda não tem esse nível de patriotismo, porque o Brasil nunca chegou no ponto onde você vai ter que se unir, que agora nós temos que nos unirmos como brasileiros para nos proteger contra alguma coisa. Verdade. Né? No Brasil, graças a Deus, nós não entramos em qualquer guerrinha, mas a gente vive essa baderna que é lá dentro, que talvez acontecesse uma guerra, melhoraria o patriotismo do brasileiro. Mas isso também é uma opinião minha, mas... Aqui, ó, a bandeirona aqui. Por que eu não tenho uma bandeira do Brasil? Por quê? Você tá perguntando. Porque eu não tô no Brasil, não foi o Brasil que me acolheu, não foi o Brasil que me deu a vida que eu tenho hoje. Senão eu teria. E pra vocês que moram aqui, fica colocando bandeira do Brasil, tudo. Ah, mas você é brasileiro. Tá, eu sou brasileiro porque eu nasci no Brasil. Mas quem tá cuidando de mim é os Estados Unidos. Quem tá me dando a vida boa é os Estados Unidos. Se fosse o Brasil, eu estaria no Brasil. Se você mora aqui e coloca a bandeira brasileira, volta pro Brasil. Essa é a minha opinião. Você faz o que você quiser, mas eu acho ridículo pra falar você pegar a bandeira. É igual você vai lá no Palmeiras com a bandeira do Corinthians. Vai lá fazer isso. É a mesma coisa que é Estados Unidos no Brasil. Minha opinião. Mas vamos lá que o negócio aqui é teu. Eu sou bem patriota. Americano, né? Sou super. Porque os Estados Unidos que me acolheu. Tá certo. Mas vamos lá. Então, mas aí eu não entendia todo esse respeito e tal. E aí eu comecei a entender melhor quando eu tava lá, né? Quando eu comecei a viver essa vida também, né? Porque realmente é uma vida de muito sacrifício, né? É uma vida de sacrifício, obviamente, para quem é o militar, né? Que vai pra guerra, que
que coloca à disposição a sua própria vida, Isso. a pessoa pode morrer ali, né? Mas para a família também é muito difícil, né? Porque imagina só, hoje eu tenho uma filha, mas eu fico pensando assim, mulheres que têm 3, 4 filhos, elas ficam sozinhas ali. Elas viram o chefe da família durante, sabe-se lá quanto tempo, às vezes anos, né? Ficam longe ali do seu marido, não tem aquele suporte todos os dias, ficam mudando de cidade toda hora. Isso, por exemplo, para criança é muito complicado, né? Não ter enfim, essa estabilidade, assim, toda hora ficar de um lado para o outro. Então eu comecei a entender melhor o porquê de tanto respeito, e hoje eu olho e falo, poxa, que legal isso, né? Que bacana, de certa forma, esse reconhecimento, porque de fato é um sacrifício que todo esse núcleo faz para poder servir, para poder proteger, enfim, para poder estar ali e defender ali os interesses da nação, no caso, né?